ouvir os trilhos da discussão, quer dizer, como estabelece os marcos do debate. A crise tem vários aspectos negativos e terríveis e sociais, socialmente regressivos, e coloca o país e o mundo diante de uma encruzilhada para onde vamos. Mas a crise tem, pelo menos, se a gente pode extrair um aspecto positivo, é dela abrir o debate. A crise abre o debate sobre questões que aparentemente eram cláusulas pétreas da economia mundial, da política mundial. A principal delas foi falada aqui pelo Luiz, que é a supremacia do mercado sobre todas as coisas vivas ou mortas, passadas, presentes ou futuras. Isso caiu por terra. A cláusula pétrea se desmanchou no ar, no mar e no bar. Porque nem discussão de botequim mais ninguém leva a sério essa questão da supremacia total do mercado. Mas ela abre o debate, não só entre a esquerda, porque faz com que a gente tenha, que o debate nosso deixe de ser setorializado, que a gente deixa de discutir apenas políticas voltadas para o âmbito sindical, para o âmbito social de determinada categoria, para um aspecto, para aspectos todos que são importantes, questões das migrações, questões sociais, e passa a discutir de conjunto a economia, a alternativa, passa a discutir alternativas de poder mesmo. Quando o Luiz fala que a saída da crise é uma saída eminentemente política, ela está colocada porque é o debate de alternativas que pauta a realidade. E ela faz cair por terra um pouco uma ilusão que muitos de nós tínhamos, de que os últimos 6 anos do governo Lula, que possibilitou um crescimento médio da economia brasileira acima de 4%, e agora a notícia do último trimestre é um índice quase chinês de 6,8%, o índice que saiu ontem do último trimestre, teria colocado para a gente que nós teríamos mudado de modelo econômico sem mudar os parâmetros básicos da acumulação. Nós teríamos feito uma transição quase pacífica para um outro modelo mais voltado para o social, embora tenhamos a política econômica do Banco Central nos marcos da extrema ortodoxia daquilo que a gente convencionou chamar de neoliberalismo. Ou seja, embora tenha havido um aumento de investimentos sociais, embora tenha havido aumento aí de investimentos aqui ou ali do Estado, embora tenha havido sinais positivos na política externa ou em outros aspectos da política de governo, o vetor principal da condução da política, não é só da economia, mas da política do governo, permanece nos moldes da hegemonia liberal dos últimos 20 anos, que é o ponto mais sensível, é o do Banco Central. E agora o Banco Central está em xeque. Está em xeque não com CH, em xeque com X. Eu não sei ainda qual é o resultado da reunião do Copom de hoje. A última vez que eu vi, não tinha alguém sabe aqui como é que ficou a decisão dos juros? Ia sair agora à tarde, né? Agora, a crise coloca diante da gente o debate, não é só o debate das palavras, mas coloca a disputa, porque todos nós entramos na crise. Agora, a leitura que se faz da crise, o diagnóstico que se faz da crise, especialmente as alternativas para sair da crise, é que são negócios. Por enquanto, o grande debate da crise, o debate que a Globo coloca, o debate que a imprensa coloca, ainda está nos marcos das alternativas de 2 frações do capital. Eu não vou entrar tanto aqui na crise, mas o debate está colocado. Agora, todos são keynesianos, né? Eu vi um artigo no Valor, segunda-feira, do Gustavo Loyola, que foi presidente do Banco Central, sobre Fernando Henrique, ele falava o seguinte, ele falava, precisamos ter políticas anticíclicas sim, mas com responsabilidade fiscal. Ou seja, toda política anticíclica que a gente fizer vai ter que respeitar a política de juros, a política do superávit, a política de liberdade absoluta de movimentação de capitais e todos aqueles parâmetros. E os keynesianos, que são companheiros nossos em muitos aspectos, e na questão do investimento público, de aumentar o gasto do Estado, aumentar a demanda agregada, não tem como meta última a superação do capitalismo, a superação do regime que a gente vive. Então não vamos brigar com os keynesianos. Os keynesianos também são uma confraria matizada por orientações de toda ordem, mas são ainda 2 frações do capital. A esquerda, os socialistas, o movimento popular não se colocou ainda no debate da crise, mas no debate, estou dizendo, no debate com força. Para se colocar no debate com crise, você tem que ter peso político, você tem que ter peso na sociedade, e isso é o que a gente, o objetivo nosso, de debates como esse, de mobilização, de construção de alternativa, deve ser, é de você entrar no debate com esse peso. A crise, ela muda os parâmetros
Ninguém entra na crise, ninguém sai da crise da mesma maneira que entrou. O ambiente político mudou, o ambiente econômico de agosto para cá. Até agosto, o que se falava, o que a grande imprensa falava, que uma parcela expressiva do governo falava, era capitalizar os louros de ter alcançado o investment grade. A grande pauta do primeiro semestre desse ano foi dada pelo investment grade, pelo grau de investimento, pelo extremo fortalecimento do Banco Central. O Banco Central, a partir de março, interrompe uma trajetória de queda da taxa de juros e passa a aumentar os juros. Na primeira reunião em março, eles escolheram um imenso isolamento. E logo depois, num acordo com bancos internacionais de investimento, o Brasil alcança o investment grade e aí o Banco Central passa a volta a ter hegemonia no governo. E o debate foi pautado pelo investment grade e não se colocava com peso em dúvida a política de juros, a política ortodoxa levada até aqui. E o ambiente muda agora, porque estava se começando a discutir o desenvolvimento, as saídas do desenvolvimento, um novo padrão nacional desenvolvimentista, e agora nós estamos tentando ver como é que nós vamos ter, como é que se o Brasil resiste à crise. É esse o parâmetro colocado agora. As crises capitalistas que a gente teve sempre foram objeto de estudo. A grande crise que o capitalismo viveu no final do século XIX, 1873, 75, até o final do século quase, ensejou uma disputa que se manifestou depois, no início do século XX, que foi a decadência definitiva do imperialismo, do império inglês como potência hegemônica, como hegemônico no plano mundial. Ele acaba na Primeira Guerra Mundial. Tem um livro que vocês todos devem conhecer ou devem ter lido, que é A Grande Transformação, que não é de um intelectual socialista, um social-democrata, que é o Karl Polanyi, mas ele mostra como o grande resultado do ultraliberalismo inglês, patrocinado pela Inglaterra no século XIX, é a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29. E essa crise ensejou uma disputa, e essa disputa teve uma saída pela esquerda. A saída pela esquerda foi a ruptura do capitalismo que aconteceu na Rússia, na Revolução Russa. O elo débil do capitalismo se rompe ali. A crise de 29, que se prolonga até 1939, que tem como desenlace uma grande queima de capital, uma grande queima de ativos, que é a Segunda Guerra Mundial, tem como resultado político da disputa o processo de descolonização do Terceiro Mundo, a Revolução Chinesa e uma nova situação mundial com a emergência do Terceiro Mundo, a Guerra Fria, um novo plano de disputa. Nós não sabemos ainda qual é o desenlace da disputa colocada nessa crise. Até porque, como o Luiz mostrou, a partir de 1989, 91, com a queda do leste europeu, com a queda da União Soviética, independente do que a gente possa avaliar que tenha sido a União Soviética, como tenha sido, cai um contraponto importante, cai uma alternativa, pelo menos com algum grau de legitimidade, ou com algum grau de materialidade, ao capitalismo capitaneado pelos Estados Unidos. Nós não sabemos, porque a esquerda se enfraqueceu muito nesse período e, como o Luiz fala, ou como Hobsbawm fala, no final, na última frase, no último parágrafo da Era dos Extremos, ele tem uma frase que é lapidar, ele diz: o mundo não vai mudar sozinho. É uma frase, é uma piada, mas ele diz o seguinte: o mundo não muda sem um esforço consciente, sem um impulso consciente, ou que a gente sabe, sem as condições subjetivas estarem dadas para a transformação. Agora, nós podemos estar entrando numa nova fase do capitalismo, ou podemos estar reiterando essa velha padrão de acumulação ultraliberal, como está colocado. Tudo depende da disputa e tudo depende da disputa política.